Olá, bem-vindos novamente aqui ao canal Sound and Vision. O meu nome é Gonçalo Galvão. Nós estamos aqui então com a Eliana também para vir aqui partilhar um disco connosco, trazer aqui algo das suas crónicas. Já agora também aproveitar que a Eliana também escreve sobre discos e sobre concertos ao vivo, portanto, uma música em DX, portanto, que vale a pena. Portanto, trazer aqui um bocadinho desse lado da Eliana também ao nosso canal. Repete só o nome, para o caso de não terem percebido bem. Portanto, música em DX, podem procurar. Sim. E tem lá também então as crónicas da Eliana para vários discos, também com outros colegas, vale bem a pena. Portanto, vou começar eu aqui a abrir as hostilidades, não é? Portanto, hoje vamos aqui trazer alguns discos, ou novidades, ou algo que tenha ficado para trás de outros anos e que, na nossa opinião, não tiveram o devido valor, portanto, que é o meu caso. Portanto, vou trazer um disco do ano passado, 2017, que é o disco Crack Up, dos Fleet Foxes, que não é um disco, é um disco muito pouco consensual, mas que para mim é um disco brilhante. Já vamos aqui poder ter a oportunidade de falar um pouco também sobre ele. E quem não concordar comigo, portanto, pode deixar aí, que eu já sei que isto não foi assim um tema um bocadinho de ou se ama ou se detesta, e que é bem explicado naquilo que eu vou falar aqui hoje. Portanto, os Fleet Foxes são uma banda de Seattle, que vem este ano a Paredes de Cora. Portanto, para quem gosta, tem aqui uma boa oportunidade de os ver ao vivo. Também já cá tinha estado o ano passado no Alive, mas num formato ligeiramente diferente em relação ao que vão ter em Paredes de Cora. Portanto, liderado pelo multi-instrumentista Robin Pecknold, portanto, que é um músico fantástico e um motorista fantástico, e que pegou neste álbum quase como algo pessoal. Portanto, falava-se, portanto, ele passou aqui uma fase pessoal muito conturbada, onde se dizia que a banda se iria afastar um pouco e que ele voltou aos estudos, até foi estudar, foi tirar um curso. Exatamente, e que iria sair possivelmente um álbum a solo. Portanto, isso acabou por não acontecer e sair em formato da própria banda, mas é um disco que mostra muito um lado mais pessoal do Pecknold. Portanto, os Fleet Foxes, para encontrar aqui um pouco de forma muito rápida, são uma banda de indie folk, que segue de uma linha de uma pop barroca, tanto com muitas camadas sonoras e uma parte grandiosa que eles gostam de colocar nos discos deles, e com também um traço de rock clássico. E as vozes... E principalmente ali ao lado das vozes, que se vê muito, aliás, se vê em todos os discos, mas no primeiro disco então está mais marcado. Portanto, o primeiro disco de 2008, também chamado Fleet Foxes, onde, tal como o João estava a dizer, tem este lado das segundas vozes um pouco também à Beach Boys, não é? Tem harmonias vocais muito complexas, mas bonitas. Mas esse primeiro disco acaba por ser ter um som mais acústico, algo pastoral até, que eles acabaram por ir mantendo, mas que acabou-se por se ouvir neste Crack Up, e que se reverte um bocadinho e passa um bocadinho para o segundo disco, que sai em 2011, o Darkness Blue, que é também um belíssimo disco, mas que vai um pouco ao encontro daquilo que eles já tinham feito no primeiro. Portanto, mas concordo que é um belíssimo disco. Mas é um belíssimo disco. Portanto, e em 2017 sai então este Crack Up, portanto, com uma sonoridade já bastante diferente em relação àquilo que eles andavam a fazer nos discos anteriores. Na minha opinião, é um álbum muito mais experimental, mas ao mesmo tempo mais ambicioso. E eu gosto especialmente de bandas que, ao fim de alguns trabalhos, que a sonoridade deles pegou, as pessoas gostaram, mas que não vão querer continuar sempre a fazer mais da mesma. Portanto, eu acho que eles aqui quiseram dar um salto em frente e quiseram arriscar e fazer algo diferente. Que dissessem assim, não, vamos construir uma sonoridade nova para a banda, e acho que o fizeram aqui muito bem, porque tem todo um lado melodias muito complexas. A anterior, lá está, tem aquela parte das harmonias, mas é algo mais, para mim não é tão trabalhado como o que eles acabam por fazer neste disco, com muitas camadas sonoras. A própria construção musical, acho que é muito especial neste disco, e que não se vê muitas bandas a fazer isto, e que ao mesmo tempo eles misturam uma parte de grandiosidade com uma parte muito sombria do Pecknold. Então eles conseguem encaixar isto muito bem neste disco, que às vezes não é fácil.
tu estares a construir uma música toda ela muito grandiosa, com muitas camadas e todas muito épicas e teres uma voz muito carregada, muito sombria, e a forma como eles conseguiram construir isso, para mim, é de facto de valor, e Pecknold acho que está em grande neste disco. E por isso tenho que o destacar aqui pessoalmente. Volto a dizer que estou a falar das Fleet Foxes, mas este é um disco muito pessoal do Pecknold. Portanto, e que ele aqui se disse muito influenciado, e é algo que eu também gosto em bandas e principalmente na malta que escreve para os discos, que vai buscar muito a literatura clássica, e o Pecknold para este disco, apesar que ele é um excelente letrista, mas acho que ele aqui conseguiu dar um salto qualitativo também bastante grande. E ele foi buscar muito do Scott Fitzgerald, portanto, até inclusive o próprio nome do disco, Crack Up, portanto, que é o nome do livro do Fitzgerald, e muito da literatura clássica que ele andava a ler, como o João estava a dizer. Ele quando nestes 6 anos entre gravações ele voltou a estudar e quis encontrar aqui um rumo novo. E não tenho certeza, mas penso que ele estudou mesmo literatura americana, literatura clássica americana. Exatamente, portanto, e ele trouxe disso para este disco, e eu... será a tese de mestrado? É possível. E eu pessoalmente gosto bastante das bandas que assim o fazem e que tentam marcar de facto uma diferença a esse nível. E outra coisa curiosa que encontrei agora na pesquisa que estava a fazer para este disco, onde o Pecknold diz que se inspirou muito num pintor, em Goiás, pelas camadas de tinta que ele utiliza em todos os seus quadros e que ele quis transpor a nível de camadas sonoras. E de facto isto tem esse lado de acumulação de sons que se vão formando algo. Exatamente. É interessante, duas artes diferentes, mas que digamos giro, que é o mesmo sistema. E de facto faz muito sentido olhar para isto e depois de se ouvir e conhecendo estes pormenores pensar-se que a construção de facto foi feita assim. E através, portanto, e aqui o Pecknold, através daquilo que estava a passar na altura, o Robin Pecknold era uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas todos os relatos mostram isso, que é muito afeiçoado aos elementos que estão à sua volta, à família, e é muito próximo de todos os elementos da banda. Portanto, ele estava a viver um lado conturbado a nível pessoal, afetou muito a saída do Tillman, portanto, o Father John Misty, quando saiu da banda para começar a tocar a solo, e isso tudo deixou muito down, e quis então procurar a sua forma de estar na sociedade, onde é que ele se enquadrava nesta sociedade, perceber mais a sociedade, aquilo que leva as pessoas a esquecerem os passados que já viveram com pessoas que são próximas, de um dia para o outro, sem grande razão, e seguirem o caminho e deixarem tudo para trás daquilo que já tinham convivências familiares e de amizades. Portanto, isso afetou-o bastante, e ele quis trazer isso na sua escrita, após achar que tinha encontrado o caminho certo, onde é que ele se enquadrava a nível da sociedade e da maneira como ele via a sociedade para as suas letras, e acho que as construiu de forma muito inteligente e conseguiu demonstrar isso. A juntar a todos estes sentimentos e a toda esta forma de estar e toda esta forma carregada do Pecknold de ver a vida neste momento. O curioso, e é isso que me fez amar ainda mais este disco, foi ele quis ir buscar todos esses sentimentos contraditórios e toda essa coisa, toda essa comoção toda que ele estava a viver, e quis passar isso para a música. Portanto, a nível de escrita é mais fácil, mas tu conseguiste transformar isso em música é brutal a forma como ele consegue para este disco. Porque o que é que ele fez? Eles foram para estúdio, e o que ele pegou foi nessas emoções todas e foi construindo peças completamente distintas a nível musical, e quis juntá-las todas, não num disco, mas na própria música. Porque é fácil nós construirmos músicas diferentes e o álbum ser muito diversificado, com sentimentos muito diferentes. Mas tu construires uma só música onde tu consegues ter todos estes turbilhões, acho que não é fácil. E ele conseguiu ter essas ideias contrastantes todas e metê-las na música e é isso que torna complexo, porque a música tanto pode estar em crescente como depois quebra e tem uma voz sussurrada e depois torna-se épica e depois para e depois volta a arrancar, e isto tudo em músicas de 8 minutos, 9 minutos,
Acho que é extremamente interessante todos estes fragmentos musicais essa dinâmica encaixarem e aquilo fazer de facto sentido, e para mim, de facto, todas estas variações de composição fazem muito sentido. E mais, que eu disse no início, nós estarmos a ouvir este disco e percebermos a grandiosidade musical que está ali e a forma como foi construída, e depois de repente teres um contraste da voz do Pecknold, que é a antítese de tudo aquilo que estás a ouvir. Muito frágil. Tudo muito frágil, tudo muito abalado. Muito melodiosa. E aquilo fazer de facto muito sentido e encaixar, e fazeres aquilo encaixar, acho que foi brilhante a todos os níveis. Portanto, aqui falando rapidamente de algumas faixas. Antes de falar dessas faixas, já que estavas a falar nisso, acho que é importante dizermos que isto é verdade. Quando nós estamos piores na vida, sei lá, mais em baixo, estamos meio deprimidos ou qualquer coisa, é quando saem as coisas mais bonitas. Isso acontece, eu também noto por mim, por exemplo, eu quando estou mais fraca emocionalmente é quando escrevo as coisas mais bonitas. E na música acontece muito isso, tu vês, por exemplo, há bocado estamos a falar de Ian Curtis, quando eles estão naqueles momentos mais down e mais introspectivos e de questões e de dúvidas e qual é o caminho, é quando eles criam sempre as obras mais bonitas. Tu acreditas que é da fragilidade que sai a melhor arte? Sim. Portanto, e este disco tem cá isso tudo. E depois é um disco que eu já ouvi, mas achei, de facto, tudo isso que tu dizes, é muito ambicioso. Sim. E não é um disco fácil de ouvir como os dois primeiros. Este disco precisa de outro tempo, precisa de dedicação, e eu confesso que ainda não lhe dei todo o tempo que preciso, ainda não consegui perceber bem o que é que ele pretende com este disco. Agora, reconheço a ambição no disco, e é um disco que tem um ritmo que não se esquece. Depois de ouvir o disco, eu estou a olhar para o disco e estou a ouvi-lo, que é aquele... O disco parece que é um comboio imparável que vai para qualquer sítio, que eu se calhar ainda não percebo para onde é que ele vai, que tu se calhar já percebeste, mas é algo imparável, para dar a sensação que é a vida a levá-lo a ele e à banda para algum lado, que não sabemos bem o quê, mas sempre que olho para essa capa eu penso nesse ritmo que o disco tem constantemente. E isso é interessante, é um aspecto curioso do disco. O disco tem um ritmo próprio. É um ritmo que é só desse disco, não é de mais nenhum. Mas é um disco complexo, difícil é um disco muito complexo, difícil de digerir, precisa de muitas audições para se perceber tudo o que cá está. Até ao nível das letras, como dizes, que não são tão imediatas como eram as anteriores, que eram músicas a bolso. Aqui não, aqui é um disco todo pensado do princípio ao fim. Essa complexidade toda do disco, que torna o disco mais difícil e precisa de mais oportunidades, até musicalmente tem que ser um disco ouvido com muita atenção, porque aquilo tem tanta coisa que a cada audição ouves coisas diferentes e percebes instrumentos diferentes que não tinhas ouvido da outra vez. Portanto, é preciso estar-se mesmo quando se vai predisposto para ouvir isto, e quando se vai ouvir este disco, só se vai ouvir este disco, não se vai fazer mais nada. Não se pode ler, não se pode... Sim. Não, temos de estar a ouvir isto. E é um disco que eu aconselho vivamente a ouvir de fones, porque tem tanta coisa cá, e que tem uma coisa curiosa, que é... digamos, quando as pessoas digam assim, mas isto em banda, as bandas em estúdio fazem isso, mas depois isso ao vivo é impossível trazer essa sonoridade toda, não. Porque a nível ao vivo, se tiverem curiosidade, procurar no YouTube, quando eles estão a tocar agora na apresentação deste Crack-Up, que funciona espetacularmente bem. É uma grande banda ao vivo, e aquilo, a interação entre os músicos e a forma como eles lidam uns com os outros e como interagem uns com os outros é fantástico, fantástico. Não precisam pesquisar, podem ver em paredes. Certo. É isso. Aliás, e tu estavas a dizer, eu vou-me já aqui adiantar, te ia dizer o fim, mas eu gostava de dizer, essa complexidade toda e essa forma muito própria que este disco tem e que é só dele, é o que me leva a afirmar com 100% de certeza que isto é uma obra-prima completa, que é algo completamente diferente daquilo que já se ouviu. Quando nós dizemos que muitas vezes as bandas se repetem, os Fleet Foxes aqui não se repetem de todo, é algo completamente novo. E digo mais, se não fosse este disco, se não fosse dos Fleet Foxes e se fosse de outro tipo de bandas, e vou dizer contra mim, contra eu digo, que é uma das minhas bandas favoritas, ou talvez a favorita
da minha vida, que é os Radiohead. Se este álbum fosse dos Radiohead, neste momento estaria como uma obra-prima a todos os níveis. Sendo dos Fleet Foxes, está um pouco mais escondido e por isso é que eu trago aqui, porque, volto a dizer, é uma obra-prima a todos os níveis este disco. Falando aqui rapidamente então de algumas músicas, o álbum abre logo de uma forma arrebatadora e é logo curioso que é na primeira faixa. Se vocês forem ouvir este disco, se gostarem da primeira faixa, continuem, se não gostarem não vale a pena ouvir mais, porque tudo o que o disco tem para nos dizer está tudo logo na primeira faixa. E todas as camadas, todos os conteúdos, toda a forma de estar, todo o peso e aquele drama todo do Pecknold, toda a complexidade e estranheza que o João estava a referir, está tudo aqui. Como é que vai ser logo na primeira É um cartão de visita logo para o disco, tem cá os pilares todos do que foi a construção deste disco e tem algo logo nesta música que eu preferi não falar quando estava a falar na parte inicial do disco, mas queria falar logo para esta música, que é o conceito do Pecknold para este disco. É que este para mim também é um disco que tem um conceito e que resume muito isto. Quando eu há pouco falava que o Pecknold se baseou no Scott Fitzgerald, há uma afirmação do Scott Fitzgerald que mostra o que é este disco, onde ele diz que a habilidade de conseguir manter a mente em duas ideias opostas. Portanto, e é isto que ele faz neste disco. Portanto, o Pecknold tem a habilidade de manter neste disco duas ideias opostas, que é o turbilhão musical e aquele crescente todo e aquela coisa épica toda e o down que ele sentia na sociedade, e isso funcionar, tanto é que só demonstra a inteligência do lado dele e resume muito o que é este disco. Portanto, e esta música, lá está, tem uns arranjos magníficos, uma voz sussurrada, umas quebras, uns arranques, como mostra logo... Parece que há duas músicas sobrepostas. Completamente. Portanto, está tudo aqui, é uma grande música que vale muito a pena. A segunda música também é uma música fantástica. Aliás, esta primeira parte logo do disco é toda a abrir, tanto que é Cassius, tanto também uma sonoridade orquestral, toda ela tudo também muito épica, com um tom muito pesado e muito depressivo na voz do Pecknold, e que aborda aqui alguns temas da sociedade e da forma, até de uma forma até política, quando ele fala o tema é Cassius e ele fala do Cassius Clay e de Cassius o senador romano. Portanto, ele aborda aqui alguns temas e faz aqui algumas analogias em relação a isso. Depois passamos para um tema que também é muito bom. Os nomes das músicas, se não forem bem assim, não estranham, porque são estranhíssimas. Chama-se Naites Cassabis. Também ela está muito rica a nível de texturas, uma música mais atmosférica, também com uma bela voz do Pecknold. Depois passamos para uma música fabulosa, a Third of May. Portanto, é o primeiro single e isto já mostra aquilo que o João estava a dizer. Portanto, para o primeiro single, a banda escolheu uma música com 9 minutos. Portanto, mostra toda a ambição com que eles vêm. E este disco não foi pensado de forma comercial? Não. Mostra toda a ambição que a banda tinha perante este disco e tem toda a complexidade a nível de texturas e uns arranjos excelentes e bastante complexos. Outra música que eu gosto muito, que é Kept Woman, uma música, esta aqui assim, uma melodia mais suave, com umas camadas minimais e com uma prioridade ao piano, seguido da voz de Pecknold. A seguir passamos para If You Need to Keep Me Time On Me, portanto uma belíssima música também cheia de apontamentos na sua composição. Depois passamos para Mir Kstapa, portanto com grandes ambientes, muitas camadas sonoras novamente, portanto um belo conjunto de cordas aqui, a nível já mais clássico, mas que entram aqui muito bem neste disco. Passamos para An Another Ocean, portanto aqui um piano a seguir também como base musical, novamente uma música cheia de arrancas de subidas e descidas, com uma voz sempre muito forte do Pecknold. O segundo single, A Fool's Errand, tem um belíssimo disco, um belíssimo vídeo. Portanto, a música é muito boa e que o vídeo é fantástico. Aconselho a que procurem e que vejam o vídeo deste single. Passamos para I Should See Memphis, portanto, mais uma vez, uns belos arranjos, aqui também a nível da guitarra acústica, cheio de pormenorzinhos também novamente,
com uma voz novamente do Pikeman aqui muito boa, portanto esta é uma música fabulosa. E terminamos com Crack Up, que é, quer dizer, já aqui vínhamos a falar de grandes arranjos, de muitas camadas. A Crack Up é uma música que dispara a todos os níveis, portanto é um épico imparável e que faz-nos chegar ao fim e a minha vontade, tenho a vontade logo ao início, ficar com sentimento, então agora é que isto acabou. Portanto é uma música muito grande, toda ela grandiosa, a mostrar-nos tudo aquilo que o Pikeman nos queria dizer e nos queria trazer. Portanto, desta forma, Crack Up é um disco mais intimista e pessoal do que era habitual nos Fleet Foxes. Portanto, como o João estava a dizer, bastante mais complexo e muito mais difícil em relação aos trabalhos anteriores. Que é muito pesado, mas que tem um argumento muito sólido, uma construção muito sólida. E que nos mostra este lado do Pikeman de ver o mundo, da forma como o mundo está neste momento, e que eu gostei especialmente da forma como a banda assumiu as dores do Pikeman e isto encaixou perfeitamente, porque sendo um álbum tão pessoal, poderia a coisa não fluir tão bem para o lado da banda, porque a certa e verdade é que aquilo fez sentido à banda, funciona muito bem, é um disco fabuloso. Portanto, recomendo vivamente Crack Up dos Fleet Foxes. Não sei se vocês já ouviram. E se gostaram ou não, se não, deem uma oportunidade. Depois dessa descrição, claramente vou ouvir. Deem uma oportunidade. Eu ouvi uma vez só e confesso que fiquei chocado com a diferença face aos outros discos de Fleet Foxes. Percebi que é um disco muito ambicioso e que vai exigir de mim muito mais atenção do que eu lhe dei nessa primeira audição. Portanto, mas eu comprei o disco, tenho em casa e vou, depois desta descrição que fizeste, vou ouvi-lo com outra vontade e para tentar perceber o que eu digo. Eu só ouvi uma vez, mas esse ritmo está cá na cabeça, porque há 3 ou 4 músicas que têm essa... Aliás, só quero acrescentar, portanto, para dar aqui depois a palavra a Eliana, é que esta imagem, que é uma belíssima imagem, uma capa lindíssima, mostra a paisagem que tem este disco. Portanto, basicamente é isto, e é curioso, eu não falei aqui, mas já agora só para finalizar, a imagem da água, do mar, entrar pela terra dentro, as próprias... E do fogo. Não é fogo, mas é ser fogo. É curioso que algumas das letras também falam muito do tema da água numa forma de quase invasiva em relação à terra, muitas vezes em metáforas da forma como a nossa vida também é invadida por coisas que muitas vezes nós não queremos, mas que são imparáveis, e esta capa resume tudo. Boa. Eliana. Então vá. Eu trago aqui um disco muito importante para mim, até agora. Estamos em março e para mim já é o disco do ano, que é Wrong Creatures, de Black Rebel Motorcycle Club. Eu comprei este disco em pré-venda em setembro e chegou-me às mãos em janeiro, que foi quando ele saiu fisicamente, e até lá andei numa ansiedade gigante e a ver os clipes que iam saindo, as músicas, e a ficar cada vez mais nervosa e ansiosa. Entusiasmada e tanto que fui vê-los à Suíça em dezembro, porque não estava já a aguentar a situação. E foi maravilhoso. Eu nunca os tinha visto, já gosto de Black Rebel há algum tempo, mas nunca tive a oportunidade de ver. O disco anterior, Spectre at the Feast, é muito bom, também está emocionalmente. O rock de Black Rebel é muito interessante porque é muito emotivo sempre. Traz sempre, desperta, principalmente em mim, desperta-me sempre grandes sentimentos e grandes sensações. E este está muito melhor. Está diferente porque está um bocadinho mais calmo, mais focado numa boa produção e numa boa qualidade sonora que eles estão a conseguir, e mesmo ao vivo estão cada vez não, nunca os vi, mas quando os vi agora vi que eles estavam bastante bons a nível de produção e a nível instrumental. Estava com algum receio com a entrada da baterista nova, mas está brutal, estão excelentes.
E este disco eu já o tinha ouvido antes de me chegar às mãos, não é? Porque mal ele saiu, puseram logo no YouTube e eu ouvi-o 2 vezes seguidas, sem parar. E fiz a review também, no Música em DX, que há bocado estávamos a falar. E o título da review chama-se Amor Eterno. Depois resumo. Acho que é bastante claro. Né? Sim, e acho que parece que gostaste desse disco. Sim. E falando deste disco então, Rome Creatures, é literalmente um despertar. Eles imageticamente têm muito essa descrição. Não sei se vocês conseguem perceber. Este disco, para além de ser instrumentalmente muito bom, transmite-nos uma série de mensagens, principalmente descobrir a nossa identidade. Descobrir a nossa identidade e não só. E o despertar das criaturas que temos dentro de nós, que muitas vezes estão escondidas, ou que não damos tanto valor ou não ouvimos. E isso mostra-se logo na primeira faixa, que é a faixa de introdução, que é instrumental apenas, onde é tal como o disco que o Gonçalo estava a dizer há bocado, revela logo o que é que vai acontecer a seguir, porque mostra muitos tambores, mostra o peso do tambor. Eles aqui apostam muito eles vão buscar muito os sons dos índios e aquela coisa dos rituais e do pum, 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 que começa logo a fazer tremer o coração e a arrepiar tudo, numa ótica também de libertação dessas tais criaturas que temos dentro de nós. É uma faixa curtinha, tem 1 minuto e pouco, e revela logo um entusiasmo grande, mostra logo e dá um entusiasmo para quem está a ouvir, para ouvir o resto. A primeira faixa que eles mostraram foi Little Things Gone Wild, foi o primeiro vídeo e o single, que é talvez a faixa mais rock, se assim posso dizer, mais mexida, mais Black Rebel, do Spectre at the Feast, mais aquele rock dos cabedais e não sei o quê, que está muito interessante, mas não fiquem por aí, se ouvirem essa faixa, não fiquem por aí, porque essa faixa está muito boa, mas não revela o que é o disco todo. Eu posso dizer, agora vou sacar os meus apontamentos, que é a minha review. Eles aqui transpiram paixão, daí também o meu título do Amor Eterno, porque não só nos despertam um sentimento de amor a nós, às nossas criaturas estranhas e criaturas errantes que temos dentro de nós, como também amor a eles, e esse amor a eles também nos estão a revelar neste álbum. Este álbum é amor, este álbum é uma paixão, eu não consigo descrever de outra maneira, porque transmite calma também. Eles apostam muito no baixo, o baixo está aqui e o baixo é aquele instrumento melancólico que arrepia, que nos faz pensar mais, que nos faz voar, né? Eu gosto muito do baixo, aqui está muito marcante, está muito denotado. E depois, continuando pelas faixas, falei na faixa de lançamento, no single, mas vou fazer agora a sequência. A faixa Spook, que é a seguir à introdução, à intro, é extremamente sensual e atenção, quando ouvirem isto, ouçam de olhos fechados, tal como também Fleet Flux, certamente, ouçam de olhos fechados, porque as sensações que nós ouvimos, que nós temos ao ouvir sempre um álbum de olhos fechados é totalmente diferente daquilo que sentimos quando estamos de olhos abertos e mais distraídos com tudo. E a música Spook tem aquela conotação do baixo, e é um baixo extremamente sensual, e nós inconscientemente começamos a balançar os ombros e a entrar naquele tambor e naquele baixo que é amor. Aqui é basicamente tudo amor. E a letra também. Eles em cada letra, isto, olhando assim de raspão e ouvindo a primeira vez,
parece-nos tudo letras de amor, não é? Falam muito de amor, sim, mas não é só letras de amor. Quando eu falo em amor, é amor mesmo de sentimento nosso em relação a isto tudo, não de amor de homem e de mulher ou de relações. E nesta letra, eles tentam mostrar-nos que nada é eterno. Isso é um erro que às vezes cometemos, pensamos que as coisas são para sempre. E aqui nada é eterno. Todos giramos muito à volta de uma mentira. Muitas vezes somos nós que criamos, né? Outras vezes vem do mundo. Mas também revela a força que nós temos, que nos vem das entranhas, dessas criaturas que nós às vezes descuidamos e que estão cá. Depois temos King of Bones, que mantém a sensualidade de Spook e nos confronta com a plasticidade a que estamos habituados na nossa sociedade. Tudo é plástico, tudo é artificial. E eles mostram-no de uma maneira muito, muito leve, na sua letra e a melodia. Mais uma vez eu repito, aqui a melodia é muito importante porque é o elo perfeito entre a letra e a música. Sem a melodia a letra não fazia sentido, sem a letra a melodia não fazia sentido. E às vezes não acontece, aqui acontece em todas. Hunt, a seguir, faz-me lembrar um dia chuvoso. É muito engraçado porque a sensação que eu tive ao ouvir esta faixa foi que estava no carro, como ontem, que estava aqui a chover torrencialmente. Estava no carro a conduzir numa estrada onde chovia torrencialmente e ao mesmo tempo que estava deprimida por causa da chuva e daquela nebulosidade que não se via nada, há uma voz, que é a voz deles, né? que sussurra e parece que nos liberta daquele momento. Portanto, um momento que pode ser pesado, eles tornam-no bonito e belo. Depois veio a Echo, que é, neste momento para mim, a música mais bonita deste ano, que vale a pena ouvir. Claro, o álbum vale a pena ouvir, mas esta música eu ouço em repeat desde que ela saiu. Não consigo descrever, já chorei, já tudo. É linda, não é só. Ela não está triste, sabes? Não é chorar de ser uma coisa angustiante ou de ser triste. É linda. É uma música linda e eu sou uma chorona, eu choro, eu estou sempre a chorar nos concertos, ou porque me tocam de alguma maneira, ou porque são lindos. Está a ser um momento tão bonito que é lindo estar a assistir àquilo. E Echo é isso. Echo... Choras de alegria? Choro de alegria. Porque estás a ouvir uma música tão perfeita. Exatamente, sim. Lá está, agora falaste em perfeito. Eu acho que a perfeição só existe na música, não existe em mais lado nenhum. Não há relações perfeitas, não há pessoas perfeitas, não há coisas perfeitas, mas na música conseguimos atingir essa perfeição. Não deixa de ser um choque para quem não tem acompanhado a carreira dos Black Rebel Motorcycle Club, como é o meu caso. Acompanhei-os no início, mas ouvir dizer uma coisa dessas sobre uma música dos Black Rebel Motorcycle Club até me faz confusão. Porque eles, quando apareceram, eram um dos salvadores do rock, uma das bandas que vinha salvar o rock, como os White Stripes e tal. Mas hoje em dia, pelo que percebo da tua análise do disco, esta banda já passou pelo patamar, é uma banda que evoluiu muito. Sim. Já não são os cabedais e o rock puro e duro que tinham, é uma banda que se transformou em algo diferente. Sim. Pronto, estou com muita vontade de descobrir. Sim, é um bocadinho. O Spectre Artifice já tinha algumas faixas, essa diferença, já não era aquele rock dos cabedais, né? Que eu adoro também. Que era a imagem de marca desta banda e ótimo porque havia poucas bandas que conseguiam fazer este rock tão bem feito como eles faziam. Aqui, lá está, tens 2 ou 3 faixas aqui com esse espírito, mas ele todo é feito fora daí. Continua rock, podes vestir o cabedal e ir na Harley, na mesma. Exatamente. Mas é muito mais. Mas também vais a chorar porque digamos assim, agora consegues. É muito mais emotivo, percebes? Consegues refletir a vida. Antes de continuares aqui com o faixa a faixa, eu não ouvi este disco, eu também, como disse o João, acompanhei-os mais numa fase inicial
perdi um bocadinho também a fio à meada dos Black Rebel. Mas tive curiosidade de ler alguns reviews que saíram em relação ao disco, mas eu não tenho opinião própria porque ainda não ouvi. Mas achas que é esse lado diferente do que era o Black Rebel e aquela imagem que eles ganharam lá está dos Salvadores do Rock, que levaram muitas das críticas a baterem no disco? Sim, a dizer que estão sim. Ali críticas a rasgarem-nos alto abaixo. E já tive pessoas a dizerem, Milena, aquela crítica que não tem nada a ver. Meu Deus, mas este álbum está por ter mudado, neste caso, exatamente. As críticas que eu li não diziam que era por ter mudado, mas batiam no disco à força. Por isso é que eu estou a perguntar se é por ser diferente. Eu acho que há bandas que quando mudam, há algumas que quando mudam é ambição, é porque querem melhorar, é porque estão fartos de fazer o mesmo. Há outras bandas que as pessoas gostam tanto do que eles fazem, quando mudam, as boas graças que essas bandas tinham acabaram, toda a gente lhes começa a bater. Eu vi algumas críticas que ainda deram ali o benefício, mas eu vi algumas a baterem mesmo muito forte. Sim, também já percebi isso. Mas aqui a questão é, eles não deixaram de ser esses Black Rebel, simplesmente fizeram um disco com amor. Percebe? Eu não sei se me consigo fazer explicar com esta cena do sentimento e do amor. Não, estás-nos a criar paixão. a maneira perfeita para depois nós irmos ouvir o disco. Sem o ouvirmos, podemos não conseguir compreender plenamente o que estás a querer dizer, não é? Mas é isso. Por exemplo, as bandas agora mudam todas para o eletrónico. Aqui não foi este caso e ainda bem. Mas é muito habitual. Sim. Arcade Fire, por exemplo, Arcade Fire foi uma desilusão tremenda. Para mim, em 2017 foi o ano em que eles morreram. Pronto. E mudaram porque estão a evoluir. Eu acho que esta mudança pode ser considerada uma evolução, mas lá está, eles não mudaram para aquilo que todas as bandas estão a mudar agora, que é para o eletrónico. Exatamente. Eles fizeram uma coisa dentro do seu som, exatamente, mas completamente diferente. Não é completamente diferente, tem mais amor. Tem mais amor. Então. Em vez de ter mais riffs a rasgar e bora lá para a estrada, não, é mais sentido. E isso nota-se tanto no instrumental como nas letras, como eu estava a dizer. É porque eu estou a dizer, eu ainda só não ouvi este disco exatamente pelas críticas. Que às vezes nos influenciam e nos fazem perder discos a baterem muito forte no disco. E por isso é que eu ainda não até porque tenho parecido que estão a seguir outras coisas entretanto novas. Eu ainda ando a trazer coisas de 2017. Exatamente. Mas porque há muita coisa. Já falámos disso importante, mas já não vi coisas de 2018 e ainda não tinha ouvido este disco, porque de facto eu estava a fazer essa pergunta porque vi coisas de facto a baterem muito forte no disco. Sim. Mas não, para mim está... Não é só para eu gostar da banda. Aliás, este disco fez-me gostar ainda mais da banda. Portanto, tu já gostavas da banda. Exatamente. E aceitas perfeitamente desta mudança, seja ela radical ou não, parece que é muito radical. Perfeitamente. E gostas imenso do disco. Porque está lindo, aliás. Eu comprei agora não, quando Black Rebel foi anunciado para o live, eu estava com medo que isso acontecesse, porque eu deixei de ir ao live, porque não me sinto já confortável lá. E... Somos três, penso eu. Pronto. E quando aliás, acho que ninguém se sente confortável no live, mas os estrangeiros. Os estrangeiros, nem eles. Os cartazes são tão bons que uma pessoa tem vontade de ir, mas confortável acho que não sente lá ninguém. Pronto. A não ser quem está naqueles VIPs cá em cima e tal. Eu já não consigo lá ir, mesmo com cartazes apelativos. E quando saiu Black Rebel foi a gota d'água e eu comprei um bilhete para o Mad Cool em Madrid. E vais poder vê-los lá. Eu vou poder vê-los lá. Não sei se é melhor que o live ou pior. Não interessa, não é o live. Mas vou vê-los lá porque realmente. E se conseguir, vou ao outro lado vê-los, quando fui à Suíça, porque realmente este disco fez-me apaixonar ainda mais por ele. Continuando, por isso, pá, eu espero que vocês tenham esse sentimento. É isso, não. Tu estás-nos a preparar para ouvir o disco da melhor maneira possível. Boa. Estás a fazer um enquadramento fantástico. E atenção, e já falei com fãs de Black Rebel também. Essas críticas eu tenho ouvido de pessoas que curtem Black Rebel, curtem Devil's Tattoo e não sei o que, esse rock and roll dos cabedais, mas não são fãs. Os fãs com quem eu tenho falado de Black Rebel, todos têm a mesma opinião que eu. Que isto é está perfeito. Um grande disco de Black Rebel. Assim, é normal que às vezes estas bandas possam ter este tipo de críticas, boas ou más, ou que as pessoas tens o caso dos Queens of the Stone Age, com este último disco, que está brutal, onde a crítica dividiu-se um pouco entre o acharem que foi um grande álbum e acharem aquilo uma grande treta, mas dividiu-se. Eu, em relação a este disco,
Por isso, daí eu ter feito a minha pergunta. Eu vi baterem mais no disco, mas muito forte, mais até do que bateram no disco dos Screams of the Stone Age, onde houve pessoas que eram fãs que disseram que não gostaram nada e que disseram, pá, isto nunca havia... Aliás, olha, curioso, eu tive aqui num dos nossos vídeos, o Pedro Santos diz isso inclusivamente, que colegas dele, da banda dele, gostou muito do disco dos Screams, onde eles diziam, pá, os Screams of the Stone Age deviam ter gravado isto, mas devia ter ficado no estúdio e não devia ter saído. Mas é curioso que ainda havia pessoas a gostar. Pessoas a gostarem bastante do disco, e em relação a este disco vi muita gente. Mas por isso é que o opinião dela ainda é mais interessante. Sim. E é alguém que não é alguém que descobriu agora a banda, é alguém que já gostava da banda. A falar é exatamente isto, é trazer opiniões completamente diferentes. É por isso que a música é famosa. E não estarmos a dizer coisas que já estão escritas. Já temos aqui dois exemplos, Fleet Foxes. Sim, que também não foi consensual. Embora tenha. As opiniões foram mais positivas que negativas, mas também não foi consensual. Por isso nós também estamos cá para fazer este trabalho. É isso mesmo, e mostrar às pessoas. E já te interrompemos muito. Sim, não faz mal, estou à vontade. Até porque a seguir vou ouvir esse disco, não? Eu estava a falar da Echo, que era a música mais bonita, e eu escrevi aqui na review, que eu acho importante transcrever, que é Echo traz consigo uma atmosfera intimista e arrepiante que nos transfere conforto imediato à primeira nota, como se consumíssemos cada palavra e acorde, como se da última gota de água se tratasse, com a intensidade de quem morre de sede e a completude de quem a mata. Pronto. Eu acho que isto define muito bem esta faixa, que realmente entranha-se. É desde que eu ouvi a primeira vez que fiquei maluca, basicamente. Fiquei doente com isto. É um enamoramento, exatamente. E há um comentário no YouTube, no vídeo desta música, que diz que ouvir esta faixa é como se me estivesse a apaixonar sempre. Se fosse um início do enamoramento constante. E esse sentimento fosse contínuo. Exatamente. É fixe. Pronto, não se explica. E a voz de Robert aqui faz toda a diferença. Prefiro que seja, porque eles dividem as vozes, e aqui prefiro que seja ele, porque faz mesmo toda a diferença e encaixa perfeitamente. Pronto, vamos continuar. A Question of Faith, que não é a seguir, mas é a segunda a seguir, é a minha segunda preferida também, porque tem aquele lado de Black Rebel que estávamos a falar agora do antigamente, do mais rock, mais cabedal. Grande malha de guitarra, uma bateria. Exatamente. Rock puro, rock and roll. Exatamente. Mas controlado. Sem eletrónica, sim, que não há eletrónica nenhuma, felizmente. Tem esse lado rock, mas mais controlado, a cena do continuares a fazer rock, mas não seres tão rock and roll, é uma questão de controle e de uma boa produção também, e é o que este álbum tem. E Question of Faith é muito viciante esta música, porque tem uma letra muito gira, foi uma das coisas que me cativou ao início, que é importante dizer, que é I give you what you want, if you promise you keep walking away. E tens esta frase e tens Question of Faith como título, e é brutal. É brutal. É a minha segunda preferida, sem dúvida alguma. Depois... Mas calma que ele já vai longe, mas a seguir vai ser chamado. Exatamente. Calling Them All Away. Exatamente. Que esta faixa, o Calling Them All Away, coloca-me num deserto. Isto é engraçado porque eu, quando analiso um álbum, eu não analiso só tecnicamente. Um álbum, um concerto, eu degusto sempre e refiro aquilo onde me vejo, quando eu estou a ouvir, as sensações que me traz. E é engraçado porque cada música aqui me coloca em sítios diferentes. Esta coloca-me num deserto. Deixa-me ver. Coloca-me no deserto e faz-me lembrar o filme do Oliver Stone, dos Doors, em que eles estão no deserto a dançar, todos drogados, né? Aqui não há drogas, mas eu vejo-me no deserto, no meio de um círculo de fogo, com danças, porque eles... Há mescal, não há mescal? Podia haver, pode haver, exatamente, se for com mescal ainda sentes mais. Mas é engraçado porque aqui denota-se muito também os tambores que eu falei ao início, que eles têm muito.
A cena do Ron Richards recorrente então ao longo do álbum. Sim, por isso é que eu estava a dizer que a introdução mostrava muito do que viria o a que seguir. vinha a acontecer, sim. E aqui tens muitos tambores e a cena do ritual dos índios e tem tudo ligação, Ron Creatures com os tambores, com os índios, com o que desperta e aqui faz muito lembrar o deserto e põe-me lá, basicamente. Pronto, Little Thing Gone Wild já falei, que foi o single da apresentação, que também tem muito os tambores, aqui ainda tem um bocadinho mais do que o Falling Them All Away. Depois, o Circus Bazuco é muito engraçado porque é a faixa cómica do álbum que me faz lembrar muito o Alabama Song dos Doors. Aquele ritmo assim mais paródia, e se calhar também daí o título deles, não é? Foge um bocadinho aqui ao restante, sim. Mas está bem encaixado. Eu acho que está muito bem encaixado onde está. A faixa a seguir é muito pesada, Carried From The Start. Tem uma letra gigante e bastante repetitiva, mesmo para fazer passar bem a mensagem, que é uma mensagem carregada de revolta e está muito pesada, está uma faixa pesada, mas intensa. Este álbum está todo muito intenso e aqui nota-se mais, sim, nota-se mais. Que é ótimo porque a faixa a seguir, que é a última, não é? Que é o All Rise, que é como se fosse uma baladinha onde deixam no ar promessas de vida, sei lá, que limpam um bocadinho o astral como que ficámos com o Carried From The Start. Pronto, e basicamente é isto, é um álbum intenso, um álbum extremamente bonito, um álbum de amor. Onde que devem ouvir de olhos, como ele estava a dizer há bocado, deve ser ouvido de fones, todos os álbuns devem ser ouvidos de fones, pelo menos numa primeira audição, porque só assim é que conseguimos sentir letra a letra, acorde a acorde, tudo o que está a passar, e este tem que se ouvir de fones e de olhos fechados. Ron Creatures. Fica então a apresentação da Eliana. A ser ouvido. Bem, agora, para concluir, trago uma coisa completamente diferente e ainda há bocado falámos de eletrónicas, que a Eliana gosta muito, já percebi. Mas eu gosto, atenção! E aqui está um caso de uma banda que já andou pelas eletrónicas, depois passou um pouco mais para o rock psicadélico e agora regressa às eletrónicas. Mas em boa hora o fez. Em boa hora o fez. Eu vou dizer porquê. Já vimos um grande concerto deles. Já vimos um grande concerto deles na fase psicadélica, do rock psicadélico. Não live. Não, Foi um campo pequeno. Okay. Um grande portanto, este disco dos MGMT é bastante recente, saiu há pouco tempo, chama-se Little Dark Age. E, bem, esta banda de Brooklyn, formada pelo Ben Goldwasser e o Andrew Van Wijngaarden, nomes muito fáceis de dizer, é uma banda que já roçou as estrelas, porque esteve à beirinha de ser uma das bandas mais conhecidas do mundo. Com o primeiro disco tiveram 3 singles que os puseram aí no topo das tabelas, era o Time to Pretend, o Kids, o Electric Feel, ainda tiveram o The Youth, e portanto era uma banda que passava em todo lado, passagens de modelos, as músicas deles eram usadas em todo lado, e eles boicotaram, esse lado comercial boicotaram completamente, eles próprios, porque lançaram um segundo disco, nada comercial, em que deixavam estas eletrónicas elegantes para trás, só o synth pop deixavam um bocado para trás e começavam a pegar em guitarras e a fazer coisas muito pouco comerciais e fizeram, na minha opinião, uma obra-prima, que é o segundo disco, que é o Congratulations, saiu em 2010 e é fantástico para quem não conhece. E muita gente não conhece porque muita gente não ouviu. Este disco passou muito ao lado. E ainda passou mais ao lado o seguinte, que da por cima era homónimo, era mesmo MGMT, mas ainda bem que passou ao lado, porque quem gostou daquele disco anterior, aqui era tentar fazer o mesmo, mas muito pior. Na minha opinião, acho o disco fraquíssimo e pensei mesmo que os MGMT também... E pensei que os MGMT tinham acabado com aquele disco, iam acabar com aquele disco. Eles caíram bastante a partir daí. Sim, desde aí. E tiveram agora uns anos até, portanto este disco saiu em 2013 e só agora em 2018 é que lançam um novo disco.
novamente com o mesmo produtor de sempre, que é o Dave Friedman, que já trabalhou com os Mercury Rev, com os Flaming Lips, e é um grande produtor, e desta vez conseguiram, ao contrário daquilo que eu imaginava, regressar em boa forma. E mudaram, voltaram um bocadinho às origens do synth pop, mas é um synth pop que não tem nada ao lado comercial que tinha nesse primeiro álbum. É um synth pop muito escuro, muito negro, embora esteja para aí a rodar um single que eu acho fantástico, é um dos melhores singles do ano para mim, que é o, deixem-me lembrar do nome, Me and Michael, que é assim uma coisa anos 80 pura e dura, que tem um videoclipe surreal, e é muito pop. Esta é mesmo a única música mesmo pop do disco, porque o resto é um synth pop negro, escuro, mas muito interessante, é diferente do que se ouve por aí, quer dizer, é uma coisa à parte. E eu já não esperava isso dos MGMT, mas eles conseguiram novamente surpreender. E o disco é muito interessante. As guitarras, não há muitas por aqui, confesso, para quem gostou muito daquele lado do psicadélico, do rock psicadélico, isso não está aqui neste disco. Mas o disco tem músicas fantásticas, todas elas nesta onda do synth pop, mas é um synth pop tão diferente do que se possa imaginar que vale a pena experimentarem. E depois tem músicas maravilhosas, como a primeira, que o título é She Works Out Too Much, e é basicamente sobre isso. É uma relação que acaba porque um dos elementos faz muita ginástica e o outro não tem muita pachorra para isso, e então a relação não pode continuar. Para além de que um dos elementos também já está farto de selfies e o outro não. E portanto é assim uma crítica à sociedade um bocadinho, à atualidade e à sociedade um bocadinho, digamos assim, materialista e que se preocupa com coisas menores. E depois dá uma outra faixa também muito nessa onda, que é o TSL AMP, que basicamente quer dizer Time Spent Looking at My Phone, que também é muito interessante porque é uma música dramática ao máximo, em que realmente colocam a questão das pessoas passarem o tempo a olhar para o telefone como um dos maiores dramas da atualidade no mundo. E se calhar é. Portanto, as letras estão muito interessantes. Mas sabes que isso agora é uma temática muito atual. Não sei se viste o single da Perfect Circle. Não, por acaso não. Também fala desta questão. O vídeo é todo ligado aos smartphones e às pessoas e à opção. Conectadas com o smartphone. É grande parte das nossas vidas, o telefone hoje em dia, o telemóvel, e nós perdemos realmente grande parte do nosso dia com ele e a mexer nele. De crítica, sim. Só que era sempre com uma pop muito solarenga e uma pop que agradava para toda a gente, e agora não. Aqui há, por exemplo, o álbum já tem 3 singles, o mais orgulhoso é o Me and Michael, mas os outros singles são o Little Dark Age e o When You Die. Portanto, para quem já ouviu, são muito mais negras do que o Me and Michael, muito boas, mas muito mais negras. E depois, mas portanto, para além deste lado mais de crítica à sociedade, estes aspectos materialistas, depois o álbum é bastante negro, as temáticas que estão por aqui são bastante, são um pouco mais intimistas, não tanto questões assim do dia a dia, do cotidiano. Agora, a grande surpresa para mim é os MGMT voltaram a fazer um disco bom, e eu já não esperava. E é um belíssimo disco. Eu não sou o maior fã de synth pop e gostei imenso do disco, portanto recomendo vivamente. É muito interessante, é um regresso à boa forma de uma grande banda que ainda bem que voltou. É engraçado esse artwork estar em contraposição àquilo que estás a dizer de ser negro, que é uma capinha amarela. Mas também um bocadinho, se virmos bem, há aqui qualquer coisa que não bate certo, não é? É um bocadinho em contrário do que eram os MGMT, que era tudo com muita cor, tudo com muito espalhafato. E pronto, se vocês não ouviram, ouçam, porque isto é basicamente o Mano Negro, digamos assim, do primeiro álbum. É tipo um Oracular Spectacular sem pop solarenga. Está de chuva aqui. Boa, ainda bem que temos a voltar os MGMT à boa forma. Sim, penso que sim. De facto, andava um bocadinho perdidos. É um disco muito interessante, vale a pena. Pois são. Portanto, são estas as nossas 3 recomendações. Espero que possam ter gostado e que vão seguir, porque acho que foi interessante trazermos aqui 3 coisas completamente diferentes e algumas delas, como já vimos, nem sempre consensuais. Um regresso de uma banda
que andava um bocadinho fora e um bocadinho perdida com de facto o último disco anterior a este tinha sido, na minha opinião, também bastante mau. E que vos faça ir ouvir, porque de facto temos aqui excelentes propostas e excelentes discos e que é essa também um pouco a nossa função, trazer aqui um bocadinho a nossa opinião e a nossa visão. Por isso, obrigado por nos terem seguido, vão ouvir essas 3 propostas que são muito boas e voltaremos em breve. Muito obrigado a vocês. Entretanto, só aqui para terminar, agradecer à Eliana a presença dela e uma coisa muito interessante, para além de escreveres crítica, fazeres crítica de música, tu disseste uma coisa que eu acho muito importante. Tu não fazes crítica só dos aspectos técnicos do disco e isso é uma coisa que é um vírus que se começa a instalar um bocadinho. Críticas muito mecanizadas e muito centradas no riff e na bateria. Tu fazes críticas com aquilo que tu sentes o disco e depois reciclas e dás-nos a tua opinião. Exatamente. Com aquilo que sentiste. Isso é muito importante e é muito bom que continuem a haver críticos como tu. E que é um bocadinho isso que nós também queremos aqui fazer. Exatamente. Portanto, falar para lá dos aspectos técnicos, até porque nós tecnicamente... os aspectos técnicos estão para os produtores, não é? Exatamente. E também é importante esse lado, não digo que não seja importante, mas... Se não for de boa qualidade... O que nos faz ouvir música não é isso. Exatamente. É a paixão que a música nos desperta e a maneira como tu falaste deste disco. Deu-me vontade de ir ouvir, sem dúvida. É isso. Muito obrigado, Eliana, pela tua presença. E obrigado a vocês. Obrigado. Até à próxima. Deus.